eu vou te falar a verdade, tá? A maioria das referências que tu salva lá na tua pastinha não funciona na vida real, não funciona em uma rotina real. Sabe quando tu vê aquele ambiente lindo, maravilhoso, encontra aquela referência que traduz tudo o que tu gostaria de ter no teu lar, e aí tu vai lá, compra os itens, tenta reproduzir e não funciona tão bem assim quanto tu esperava? E na maioria das vezes eu acho que tu nem sabe dizer muito bem por que não funciona, simplesmente não funciona. E deixa eu te falar uma coisa, isso acontece porque existem itens que são lindos, maravilhosos, nas fotos e nas referências, mas que não funcionam tão bem assim em uma rotina real. Mas hoje eu vou te mostrar todos esses itens que parecem elegantes, que parecem valer o investimento, mas que talvez não sejam uma boa ideia, uma boa escolha para ti. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores. Já te inscreve no canal, já deixa o teu like, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. O primeiro item da nossa listinha de elementos que são elegantes e lindos nas referências, mas que talvez não sejam tão práticos assim na nossa rotina do dia a dia, é a mesa quadrada. Se tu escolheu ela porque tu tem um bom espaço, tu gosta do formato, tu acha bonito, maravilha, beleza, tá tudo certo. Mas o que acontece é que na maioria das vezes a pessoa tem um ambiente pequeno ou então um ambiente em formato quadrado e ela acaba achando que esse modelo de mesa é a melhor opção. Só que na prática, gente, a mesa quadrada ocupa muito mais espaço do que parece. Por quê? Porque ela tem quinas, né? Óbvio. E essas quinas, elas avançam na circulação e acabam travando a passagem. Ou seja, elas acabam ocupando muito mais espaço em relação a uma mesa redonda do mesmo tamanho. E aí em ambientes pequenos e ambientes quadrados, isso faz muita diferença, porque ela acaba se tornando um elemento pesado visualmente e ainda dificulta que a circulação seja leve, seja fluida. Isso faz muita diferença. Além disso, as pontas, elas não são confortáveis para sentar. Ninguém quer sentar na ponta de uma mesa quadrada, né? Então, se aparece uma visita extra, é muito mais difícil de encaixar um outro assento sem que todo mundo fique apertado, sem que ali uma ou outra pessoa fique desconfortável. Já a mesa redonda, ela distribui melhor o espaço. Então, tu consegue encaixar ali um ou outro assento sem causar tanto incômodo nas pessoas. Então, a mesa redonda, ela acaba sendo uma boa opção porque ela não cria barreira, né? Ela deixa a circulação mais fluida, ela deixa o ambiente mais leve, até porque ela traz esse arredondamento que acaba adicionando um pouco mais de leveza, de harmonia no ambiente e ainda permite acomodar uma outra pessoa ali com muito mais facilidade. Se o teu ambiente é compacto ou é quadrado, a mesa redonda, ela não é só uma escolha estética, ela é uma escolha segura, uma escolha inteligente, né? Porque ela vai otimizar o teu espaço. O segundo item é a calha úmida. E eu vou aproveitar e eu já vou incluir também aquela lixeira embutida, sabe? Aquela lixeira de bancada? Porque essa duplinha tá presente em muitas referências e todos os meus clientes pedem para colocar no projeto, mas uma curiosidade, embora todos peçam, a maioria não executa, sim, são pouquíssimos que realmente colocam em prática. Por quê? Porque quando a gente começa a analisar tecnicamente e eu coloco na mesa os prós e os contras e eu deixo tudo isso muito claro, né? Porque é o meu papel como arquiteta, é orientar, não impor. A calha úmida acaba perdendo espaço, ela sai da lista. Por quê? Porque ela é linda nas referências. Mas tu já reparou quanto espaço ela ocupa? Para instalar uma calha úmida com conforto, a tua bancada precisa ter pelo menos 65 a 70 centímetros de profundidade. Pelo menos, considerando uma calha pequena. Porque o que acontece? A calha, ela acaba ocupando ali uns 12, 18 centímetros mais ou menos. Isso significa que tu vai precisar avançar a tua bancada e a tua marcenaria. Isso vai impactar não só no teu orçamento, mas também na tua circulação. E em cozinha, gente, ainda mais hoje em dia, que a circulação está cada vez menor, as cozinhas estão cada vez mais compactas,
isso é muito valioso, cada centímetro conta. Além disso, a calha úmida, ela precisa de bastante manutenção, tá? Ninguém fala isso, mas se a calha úmida não tiver manutenção, ela não fica bonita, porque ela acumula muitos respingos, muitos resíduos de sabão, gordura, pó. Então, se não houver uma limpeza frequente, mas uma boa limpeza, ela acaba virando um ponto permanente de sujeira. Fora que, né, agora que eu me lembrei, ela deixa a cozinha com um aspecto meio de bagunçado, né? Porque acaba ficando um monte de louça ali exposta. E não sei, pra mim passa uma sensação de que não tá organizado. Agora, ela é ruim? Não, né? Mas ela funciona melhor em cozinhas que tenham um bom espaço, cozinhas amplas, onde existe profundidade suficiente e onde o morador realmente vai usar os acessórios, né? Vai usar a calha úmida, vai usar tudo que vem dentro dela. Se for só para deixar bonito, na minha opinião, não vale o investimento. Mesma coisa a lixeira embutida, tá? Mesmíssima lógica. Ela é super prática, né? Assim, tem gente que ama, que não vive sem, mas em contrapartida, ela ocupa um espaço interno considerável dentro do teu armário. E isso vai reduzir o teu espaço de armazenamento. Então, também, assim, dependendo do uso, tem que ver se vale a pena, porque se inclusive tu não tem um hábito de tirar o lixinho todos os dias, acaba se tornando algo ruim, porque como ela tá dentro do armário, por mais que ela esteja fechadinha, às vezes pode acontecer de ficar ali alguns resíduos, de ficar ali um odor não muito agradável. Então são dois itens que são bonitos, mas ocupam espaço e exigem uma manutenção periódica, tá bom? O terceiro item é aquele spot maravilhoso em cima da pia do banheiro. Sabe aquela luz que vem de cima, assim, que banha toda a pia, que é maravilhosa, é linda, traz até um ar meio cênico, que brilha nas referências? Só nas referências, tá, gente? Porque na vida real, essa luzinha de cima, inofensiva, indefesa, ela vai fazer a questão de te entregar uma olheira, mas uma olheira que talvez tu nem tenha essa olheira, mas ela cria pra ti. Por quê? Porque quando a gente coloca uma luz vindo de cima em um espelho de uso diário, fica tudo muito bonito, muito lindo se tu não tiver ali embaixo, né? É uma coisa que funciona muito bem no projeto. Mas essa luz, quando ela vem de cima, o que ela faz? Ela cria sombras esquisitíssimas no teu rosto. Ela marca as olheiras, ela aprofunda as linhas, ela distorce a volumetria do teu rosto. Então, na hora de fazer a barba, na hora de fazer a maquiagem, principalmente, pensa que tu vai carregar daqui a pouco uma maquiagem em lugares que tu não precisa. Aí quando tu sai debaixo dessa luz, tá estranho, entendeu? Também é ruim quando tu tá cuidando da tua pele, sabe? Porque tu não tá vendo o teu rosto de maneira uniforme. Aquilo que tu tá vendo é uma modificação do teu rosto. Então a iluminação para banheiros de uso diário precisa ser frontal. Ela precisa vir na altura do espelho. Ela precisa iluminar o teu rosto inteiro de maneira homogênea, para que tu tenha de fato a reprodução real da tua face. Pode ser uma fitinha de LED embutida atrás do espelho, pode ser uma arandela na lateral, pode ser o espelho iluminado que está muito em alta, é tendência, não importa. O importante é que a luz precisa bater de frente e não só no topo da cabeça. Quer colocar o spot? Claro que tu pode, tá? Não tem problema nenhum. Se tu acha bonito, se tu acha que vai valorizar o teu banheiro, pode colocar. Tu pode fazer isso no teu lavabo, que o uso é mais rápido e aí fica até bem bonito, assim, traz um drama, sabe? Maravilhoso. No banheiro de uso diário, tu pode utilizar também, tá? Mas como um complemento. Então, tu coloca o teu spot, mas adiciona junto essa iluminação frontal. Porque quando tu precisar usar para fazer as tarefas ali do teu dia a dia, tu liga a luzinha na frente do espelho. Agora, se tu quer um toque mais decorativo, mais aconchegante, daqui a pouco para tomar um banho com os spots ligados, aí tu faz isso. Então, tenha as duas coisas, tá? Tendo só o spot como luz principal, eu não recomendo. Porque o banheiro, ele precisa ser lindo. Ele precisa ser lindo, maravilhoso. Mas ele também precisa ser funcional. Porque no banheiro, nós temos tarefas importantes, né? Pra fazer. Então a gente precisa se maquiar, a gente precisa fazer a barba. E a gente não tem muita margem pra erro. Porque é o nosso rosto, né, gente? E o mesmo princípio vale também para cubo esculpida, tá? Eu sei que é lindo, elegantérrimo. Eu acho o cubo esculpida muito bonito.
Mas para banheiros de uso geral, eu não recomendo, porque a manutenção acaba se tornando muito trabalhosa. Ela tem quinas retas, né? Eu já falei isso para vocês em outro vídeo, que a bancada, a cuba esculpida, ela tem as quinas retas. Então é difícil de chegar ali naquele cantinho para limpar, sabe? Vai acumulando restinho de sabonete, restinho de pasta de dente, restinho de maquiagem, resíduos no geral, né? E aí acaba ficando ali o cantinho com um aspecto de mau cuidado, de encardido. E não é legal, né? No banheiro a gente gosta de sentir que o ambiente tá limpo, tá fresco, tá agradável. No banheiro, no lavabo, tu pode usar assim sem nenhum problema, tá? Inclusive tu pode fazer o combo, spot mais cuba esculpida, que fica legal. Outro item que também tá mais ou menos aí nesse mesmo tema é a bancada de porcelanato. Eu sei que o visual agrada muita gente, né? Que é uma opção, muitas vezes, porque como ela consegue imitar os veios de pedras, de mármores caríssimos, de uma maneira muito mais acessível, acaba sendo muito sedutor, né? Acaba entrando para a lista ali como um item de desejo. Mas o que ninguém te fala é como esse material se comporta no dia a dia. Pensa comigo, o porcelanato, ele é um material cerâmico, né? Então ele tem uma boa resistência à abrasão, mas ele tem uma baixa resistência de impacto, principalmente nas bordas. Isso significa que, diferente de um granito ou de um quartzo, se tu bater ali uma panela com um pouquinho mais de força, já era a tua quina, tá? Vai lascar. Não é assim, pode lascar. Vai lascar. E não tem como consertar. Tá? E eu digo que vai porque o porcelanato é um material fininho. Tu já viu como é um porcelanato, uma peça de porcelanato? Ele é bem fininho. E para fazer aquela quina com bom acabamento, sabe, que fica bonito, fica elegante, é preciso fazer um corte chanfrado, 45 graus. Ou seja, ele vai ficar ainda mais fino naquela borda, entende? Além disso, a gente também tem a questão das emendas. Para fazer uma bancada, para fazer uma cuba esculpida de porcelanato, a gente usa massa plástica. E essa massa plástica, com o tempo, ela vai começando a escurecer. E ela pode, inclusive, infiltrar, tá? Se não for muito bem executada por uma mão de obra especializada, ela pode infiltrar e estragar ali o teu móvel que tem embaixo. Então, é uma coisa que, um elemento que precisa de cuidado, a gente precisa prestar atenção na hora de manusear, tá? Pra não ter problema. E aí é aquela história, né? Ela é linda pra foto, maravilhosa, embeleza o ambiente, mas será que na correria do teu dia a dia, ali, fazendo um almoço rapidinho, funciona pra ti? Tu quer ficar tendo esse cuidado? Né? Então é por isso que eu sempre digo pra vocês que decorar com intencionalidade acaba, na verdade, sendo libertador. Porque quando tu entende o porquê das tuas escolhas, tu para de copiar referência só por copiar e começa a construir um ambiente que realmente funciona pra ti e pra tua rotina. Entende? E se tu quer aprender a treinar o teu olhar, a transformar a tua casa em um lar de forma intencional, fazendo boas escolhas, tu precisa conhecer o Clube Secreto, porque ele foi criado exatamente para isso. Lá a gente aprofunda esses temas, a gente entende a técnica, a função, a proporção, aprende a tomar decisões seguras e alinhadas com quem nós somos, né, gente? Porque assim, decorar não é sair comprando um monte de coisas bonitas, tá? Decorar é saber escolher. Eu vou deixar o link do clube aqui no comentário fixado, para te ir lá, dar uma olhadinha, ver os encontros que nós já temos disponíveis e quem sabe fazer parte da nossa comunidade também. E agora, como sempre, eu quero saber de ti. Me conta aqui nos comentários qual desses itens tu já pensou em colocar na tua casa. E se tu tem algum desses itens, bota aqui nos comentários, vamos trocar, vamos conversar um pouco mais sobre isso, que pode ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar um like, um beijo e até o nosso próximo encontro.